Olá, pessoal. Meu nome é Suelen Costa e hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho. Só um minuto que eu vou compartilhar a tela. O meu trabalho recebe o nome Sustentabilidade, Arquitetura e Segurança, uso do DefTMap X para prevenção de furtos em escola pública brasileira. O trabalho é baseado na 16ª meta do desenvolvimento sustentável, a qual vai defender a construção de capacidades, em particular nos países em desenvolvimento, para prevenir a violência e combater o terrorismo e o crime. E a abordagem que eu trabalho é a prevenção situacional do delito, defendida pelo criminologista Ronald Clark, que vai dizer que é preciso fazer uma análise das circunstâncias geradoras de tipos específicos de crimes, a fim de introduzir gerenciamento e mudanças ambientais discretas para reduzir as oportunidades para a ocorrência das infrações. Essa abordagem tem como base duas teorias da criminologia ambiental, a teoria da escolha racional e a teoria das atividades rotineiras. A teoria da escolha racional vai defender que um potencial infrator analisará os riscos que corre antes de cometer o crime, como, por exemplo, a possibilidade de ser visto, a facilidade de entrar e as chances de escapar sem ser preso. Por sua vez, a teoria das atividades rotineiras defende que, para que um crime aconteça, é preciso três elementos que estejam no mesmo lugar e ao mesmo tempo, que é o provável infrator, a presença de alvos adequados e a ausência de um guardião capaz. Esse guardião capaz pode ser uma pessoa ou pode ser uma câmera de vigilância, por exemplo. Assim como o Ronald Clark, o Hiller, que é um teórico da arquitetura, vai entender que existe uma relação entre comportamento e espaço. Por exemplo, ele diz que o comportamento tem as suas próprias formas espaciais, que é visível nessas três imagens. O comportamento de reunir-se, ele tem uma forma notadamente circular. E quando você constrói uma edificação, a edificação também tem a sua própria forma. E essa forma física vai interagir com essa forma social, né, que resulta do comportamento. Então, associar comportamento e espaço não é determinismo, é compreender a elevada probabilidade de estruturação do espaço conforme a imagem espacial de algum processo social. Nesse sentido, o objetivo dessa pesquisa foi verificar se, em uma escola pública com considerável número de furtos, as câmeras de segurança estão posicionadas na provável rota preferencial dos invasores. Os métodos: coletei dados sigilosos referente aos furtos ocorridos em Belo Horizonte no ano de 2022. Coletei dados sobre os nomes e os endereços das escolas. Tratei os dados no universo de 190 escolas. Selecionei as escolas com a maior quantidade de furtos consumados no período, foram 11 escolas. Desse total de 11 escolas, escolhi um para escrever esse artigo e também obtive os tipos arquitetônicos das escolas. Na etapa 2, eu procurei a autorização dos diretores para coletar os dados em campo. Também obtive fotografias via Google Maps, produzi a planta de situação esquemática, uma vez que eu só tinha os tipos, fiz um mapa de visibilidade no DefTMap X, defini os pontos de acesso e os percursos prováveis dos invasores dentro da escola, produzir o mapa de integração e o mapa de escolha no DefTMap X e comparei esses mapas com a posição das câmeras de vigilância. Como resultado, eu obtive o mapa de visibilidade, e sobre esse mapa eu desenhei as rotas preferenciais dos infratores e os pontos prováveis de acesso. É, Como vocês podem ver, os pontos mais visíveis estão com a cor vermelha, né? Como é que o programa calcula isso? A partir de um ponto, né, ele calcula a visibilidade em relação a todos os outros do polígono, que no caso é o limite do terreno da escola. E com base nesse cálculo, ele vai atribuir uma cor
tanto mais vermelha quanto mais visível for. E os percursos foram traçados com base nos pontos de acesso, nas barreiras e nas rotas mais curtas, considerando a posição dos alvos. E como vocês podem ver, os percursos estão nas áreas de menor visibilidade, o que favorece a prática criminosa. Depois disso, fiz um mapa de integração. Como que é esse parâmetro? Considerando dentro de uma malha, ou seja, uma rede de caminhos, todos os pontos possíveis de origem e destino, existem algumas rotas e, por conseguinte, alguns trechos de caminhos, segmentos, que eles possibilitam chegar nos pontos de origem, nos pontos de destino, a partir das origens, né? Pelo caminho mais reto possível, ou seja, sem mudança de direção. Esses caminhos são os mais integrados. Esses caminhos são possivelmente os preferidos pelos infratores, porque permitem a eles chegarem em qualquer lugar, né? Dentro da malha de percursos, da forma mais rápida possível, ou seja, alcançar o alvo com maior velocidade e também escapar, fugir, né, com mais velocidade. Aqui a gente tem o resultado do mapa de integração. As cores mais quentes, ou seja, mais próximas do vermelho, são os pontos mais integrados. O estudo revelou, sim, há câmeras de vigilância nos percursos mais integrados. Porém, alguns ajustes podem ser feitos. Por exemplo, essa câmera aí no percurso 16 não está olhando para o caminho, deveria estar. Temos aqui também uma ausência de uma câmera no encontro percurso 16 com o percurso 18, que são dois percursos muito integrados. Falta também uma câmera no encontro do percurso 16 com o percurso 9. Por sua vez, a escolha é outro parâmetro importante. Imaginemos que estamos todos no mesmo lugar e que iremos para um destino em comum. Cada um de nós vai traçar uma rota e vai passar em alguns trechos do caminho, algumas ruas, né? Existem algumas ruas que serão escolhidas pela maioria de nós. Então, esses trechos, esses segmentos, são os trechos de maior escolha. Aqui, mais uma vez, as cores mais quentes, como as áreas de maior escolha, os caminhos, né, de maior escolha. Sim, também existe pelo menos uma câmera nos trechos mais escolhidos, o que é ótimo. Mas seria recomendado mais uma câmera no percurso 8, uma câmera no encontro dos percursos 7 e 6, e uma câmera no encontro dos percursos 7 e 9, pois são percursos de autoescolha sem câmeras. A conclusão é que sim, existem câmeras nos percursos preferenciais dos invasores, porém faltam câmeras em trechos estratégicos. Outro ponto positivo dessa escola é que os percursos não formam circuitos fechados, ou seja, existe uma rede de caminhos na parte superior da escola e uma na parte inferior. Isso é muito bom, porque reduz a possibilidade, né, de objetos a serem furtados e reduz as rotas de fuga. E eu espero com esse trabalho que arquitetos, designers, engenheiros tenham mais ferramentas para incluir a prevenção de furtos em seus projetos, criando ambientes escolares promotores de segurança e de bem-estar. Agradeço a muitas pessoas, em especial a FAPEMIG, que forneceu aporte financeiro para essa pesquisa. Aqui estão as referências do meu trabalho e os meus contatos, e caso queiram, né, o artigo completo vai estar disponível nos anais do evento. Muito obrigada a todos.